Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Mais uma retirada de sinais com jato de plasma. E desta vez é bem do ladinho do nariz, uma área bem difícil de acesso e também de ficar segurando de pegar. Porém, esse sinal incomodava bastante essa princesa, que estava cada vez mais triste. Na verdade, são três, tá? Eu vou mostrar um só, mas ela tinha três iguais a esse na face, sendo que queixo e hemiface. E aí a gente fez a retirada com o jato de plasma. Agora a introdução do anestésico na base, ela também foi encaminhada anteriormente para ser avaliada por um dermatologista para que realmente essa retirada fosse autorizada. Uma vez autorizada, a enfermeira especialista em estética, Silvana, foi fazer ao pedido dessa princesa de se ver livre desse sinal que já a incomodava há bastante tempo. Bom, ela já veio decidida, a filha já retirou o sinal comigo e o irmão dela também. E agora na fila já está o esposo. É isso aí, gente. É muito gostoso, muito satisfatório o resultado. A filha também tinha esse sinal no rosto e não ficou nem marquinha. Ficou ótimo o resultado. Então, a gente já anestesiou, aí a gente vem com o jato de plasma. Esse dos três sinais foi o que mais sangrou. Isso é bem normal. Mas como a gente utiliza ele com a questão do cautério, né? Vai limpando e cauterizando, então tranquilamente, tá? Esse sangramento vai ser estancado e o jato de plasma vai fazer o seu papel, que é de romper esse tecido e separar essa parte indesejada do resto do rosto. Tem que estar com a agulha sendo limpinha o tempo todo, sendo limpada o tempo todo, porque vai ficando com os resíduos, né, do sangue que vai saltando nela de volta. Devagarinho, com bastante cuidado, com bastante destreza, com a mão bem leve, a gente vai fazendo a retirada desse sinal, enquanto a gente acrescenta um óleo essencial que faz a antisepsia e também faz a anestesia local, ou a própria xilocaína ou lidocaína, conforme o que você resolveu utilizar. Podem ver, ainda tem uma porção que ainda sangra, a gente está sempre limpando, devagarinho vai fazendo os movimentos necessários e avançando com o jato de plasma. E então, como você não pode utilizar uma pinça em inox para segurar o tecido e ao mesmo tempo utilizar o jato de plasma, porque esse contato não é bom ao aparelho, então eu estou usando aí um cotonete, como vocês estão vendo, que ele tanto está embebido no óleo de canela, de cravo, desculpa, como ele também faz esse papel, então, de tracionar esse tecido para que eu possa ver o quanto eu estou avançando na retirada desse sinal. O sinal é grande, tinha uma base bem larga junto aos tecidos e precisou no final também ser refeito a base dele, cauterizada a base dele, porque a gente não quer que ele volte, né? E aí, então, continuamos. Você pode estar vendo que esse sinal continua com sangramento e eu continuo com os mesmos procedimentos. E você deve me perguntar, por que que surgem sinais na nossa face? Ou por que essa proliferação desordenada de tecido, aonde a gente tem, então, essa alteração visual, né? E eu vou explicar isso para você agora. Qualquer pápula, saliência, verruga, mancha ou ponto escuro assimétrico ou simétrico que apareçam até mesmo avermelhados no rosto são apelidados de sinais. Médicos e cientistas se utilizam do termo científico nevo para designar algumas dessas lesões.
Todos os indivíduos caucasianos de raça branca possuem habitualmente cerca de 40 a 50 sinais ou os nervos. E afinal de contas, enfermeira Silvana, o que eles são? Eles são acúmulos de células de pele que geralmente são benignas, que começam a surgir após a infância, a partir de 8 a 9 anos de idade, aumentando gradualmente de número, tamanho né, na segunda ou na terceira década de vida. Por isso, quanto mais tarde, a gente percebe que existem mais sinais, nervos surgindo. Mas muitas vezes após os 60 ou 70 anos de idade, a gente vê que eles também começam a regredir, pode acontecer. Há, contudo, sinais que surgem no nascimento e no primeiro ano de vida da criança, e são chamados de nervos congênitos, aparentemente saudáveis, aumentando proporcionalmente durante o crescimento da criança. Porém, esses precisam de vigilância. São sinais que precisam de cuidados pela exposição solar, poluição, agressões químicas que a criança vai sofrer ao longo da vida, para ver se não vai haver nenhuma degeneração, tá? E também se não vai haver alteração. Então, um controle é sempre importante nesses casos. Existe uma questão a ser observada, porque você mesmo pode estar avaliando se você deve ou não estar procurando um dermatologista para que você tenha um diagnóstico de como esse sinal, se você tem dúvida que esse sinal é benigno ou não. E eu já fiz um vídeo explicando o ABCD, que você deve observar no aspecto desse sinal, que seriam a assimetria, as bordas, o C seria a cor, né? Cromo, né? E a densidade. Então, os sinais que tem, eles não são simétricos na sua forma, que a sua borda não é limite, tá? Não há limite, ela é espalhada. Quando o sinal tem coloração diferente e quando você passa a mão e ele também tem diferentes densidades, você deve sim estar procurando um dermatologista para fazer a avaliação desse sinal, para saber se esse sinal pode ser ou não maligno. Eu sempre gosto de perguntar, antes de retirar o sinal, se realmente a pessoa foi no dermatologista e se ela tem e me traz uma avaliação, uma autorização para que esse sinal seja retirado. Caso contrário, eu oriento e peço então para que marque e procure. As pessoas que não têm plano de saúde têm bastante dificuldade para estar fazendo esse tipo de avaliação. Mas ainda assim vale a pena, porque é uma segurança tanto para a pessoa quanto para o meu trabalho. Segundo o Dr. Fernando Ribas, dermatologista, os nervos começam na infância, nervos de junção, pequenos e escuros, evoluem na vida adulta e jovem, que são compostos na sua maior parte de sinais castanhos, e posteriormente ficam salientes e claros, que são os intradérmicos. Se num adulto surgir um sinal, tá, particularmente se for escuro, ele deverá ser observado. Se um sinal tiver uma evolução brusca, também é um alerta para que ele seja avaliado, tá? E seja vista a necessidade de que um especialista faça uma biópsia desse sinal. Outro tipo de sinal que começa a aparecer depois de 50 a 60 anos de idade são os angiomas rubis, que são pontos vermelhos com queratoses, tá? Hipertróficas e seborreicas. Essas lesões castanhas, como umas verruguinhas,
que às vezes se esfarelam. Temos também aqueles sinaizinhos que são os lentigos, que são manchas acastanhadas e negras. Existe também ainda os histiocitomas, que são lesões endurecidas, deprimidas ou até muitas vezes salientes. Tem ainda as fibropapilomas, que são lesões que são pendiculadas e salientes. Também tem os granulomas, que são lesões inflamadas, como os queloides. Cicatrizes hipertróficas. Existe ainda os linfomas, tá? Os linfomas são tumores moles, subcutâneos e de gordura. Tem também as verrugas, também cravos, quistos, cistos e, enfim, várias outras nomenclaturas científicas que todo mundo bota todo dentro do mesmo saco, chamando de sinais. Então aqui você teve um texto esclarecendo um pouco sobre por que, da onde que eles vêm e por que nós temos esses sinais cutâneos que muitas vezes nos incomodam. Claro que aqui nesse texto não vou dissecar as questões das lesões cancerígenas, porque não é isso que nós estamos nos propondo aqui, mas você pode ver que o sinalzinho ali, ó, já foi embora. E agora é esperar a cicatrização. Eu utilizo uma pomada que ela é uma pomada que a gente coloca para queimado, ela é uma pomada bactericida e também já começa a cicatrização. Faço uma obstrução e eu mando a cliente embora, então, sem esse sinal, somente com os cuidados. Outro cuidado que eu gosto muito de orientar é o uso do Dersane Hidrogel. O Dersane Hidrogel, ele, além de hidratar profundamente a ferida, ele nos dá uma cicatrização sem nenhum tipo de cicatriz com coloração. Ele auxilia muito a pele, ajuda na regeneração, tem vitamina E, A e é um potente cicatrizante. Tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado e tenham acompanhado até aqui. Tendo alguma dúvida, querendo me inscrever, ó, fiquem livres para fazer isso, tá bom? Eu espero que você se inscreva aqui nesse canal, que você curta, compartilhe e espera aí que tem muito mais jato de plasma aqui nesse canal para você. E não só isso, vários outros procedimentos estéticos. Bom, agora aí eu tô reforçando então a borda, né, para que os tecidos fiquem todos nivelados, e isso é bem importante. E no final, quando eu termino, você vai ver que não tem mais nenhum sangramento, porque tá todo cauterizadinho. E ela se viu livre daquilo que incomodava a sua aparência.